Hiroshi Yuki é um estudante fraco que sempre é intimidado na escola, e as coisas não são melhores em casa, onde sua família o menospreza. Mas então ele foi forçado a entrar em um jogo de realidade virtual, onde se um jogador morrer dentro, no mundo real, eles pagarão um preço muito alto. E lá, Hiroshi está determinado a se tornar mais forte para se vingar daqueles que o menosprezam. Este é o Hiroshi. Hoje, ele acabou de ter uma sessão de orientação profissional com seu professor. Não foi a primeira vez que ele esteve lá, e como antes, ele ainda não havia escolhido um caminho para o futuro. O professor sugeriu que ele considerasse voltar a participar do clube de atletismo. Pelas palavras do professor, parecia que no passado, Hiroshi tinha passado por algo que o fez desistir dos esportes, e isso continuou até agora. Então ele ainda não treinava, nem pretendia voltar. O professor simpatizou com ele e começou a encorajá-lo com palavras motivacionais que não tinham a ver com o problema de Hiroshi. Olhando para a mesa do professor, Hiroshi sabia que ele tinha acabado de ler Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e ficou muito envolvido com isso. O aconselhamento de carreira terminou e, a caminho de casa, o olhar de Hiroshi se voltou para o pátio da escola, onde viu estudantes treinando. Um garoto de cabelo laranja o viu e correu até ele. Eles se conheciam, e este amigo, como o professor, aconselhou-o a voltar a treinar, mas Hiroshi ainda deu sua velha resposta: não. O garoto de cabelo laranja não conseguiu forçá-lo, então eles se despediram. Quanto a Hiroshi, para escapar daquele passado, ele se voltou para jogos de realidade virtual. Hoje foi o dia de lançamento de um jogo que ele esperava ansiosamente, Final Quest Parte 22. No caminho, animado indo para a loja de jogos, Hiroshi foi subitamente bloqueado por dois delinquentes de rua. Claro, olhando para a cara boba do nosso protagonista, só podia ser bullying. Felizmente, esses caras vieram cobrar dinheiro de proteção, quisesse Hiroshi ou não. Depois de contar o dinheiro, eles disseram a ele que se algum dia precisasse de alguém espancado, era só falar com eles. Hiroshi pensou para si mesmo: são vocês dois que eu quero ver apanharem. Desviando-se dos dois delinquentes, Hiroshi correu para a loja de jogos no dia do lançamento, mas na hora de pagar, percebeu que estava sem dinheiro suficiente. Pensando naqueles punks de rua, Hiroshi percebeu que tinha dado por engano 10.000 ienes em vez de 1.000 ienes. Claro, sem dinheiro suficiente, ele não pôde comprar o jogo, então saiu desapontado. Sem saber o que fazer, seus pés pararam em frente a uma loja de jogos com aparência antiga chamada Kisaragi. Sem muita esperança, ele entrou e de fato era como esperado, todos os jogos lá haviam sido feitos há 3 anos. Hiroshi se aproximou da dona da loja, uma garota peituda com longos cabelos brancos, e perguntou sobre o recém-lançado Final Quest Parte 22. Ao ouvir isso, a dona da loja explodiu em risadas, dizendo que aquele jogo havia sido esgotado até a parte 22 e ainda não tinha terminado. Ela reclamou que no mínimo deveriam mudar o título para enganar novos jogadores, mas Hiroshi só se importava se ela tinha ou não. O dono da loja continuava falando daquele jogo, divertido no início, mas ficando chato com o tempo porque quem conseguiria jogar até 20 partes, basicamente só coletando coisas. Hiroshi se sentiu desconfortável porque ela acertou em cheio. Na verdade, era divertido só quando ele era pequeno, e aos poucos deixou de ser. Mas ele não estava aqui para ouvir uma mulher bonita e peituda repreendê-lo, ele só queria saber se ela vendeu ou não. Se ela só quisesse repreendê-lo, ele iria embora. Então, a dona da loja o parou e disse que tinha o jogo. Ela até reduziu o preço para 10.000 ienes para se desculpar por insultá-lo. Animado, Hiroshi concordou em comprá-lo imediatamente, mas quando o dinheiro foi trocado, ele percebeu que havia sido enganado. Este não era o jogo que ele queria. A dona da loja já tinha rapidamente colocado o dinheiro no caixa e não permitiu um reembolso. Ela insistiu que este jogo era melhor do que aquele de 22 partes. Segundo a introdução dela, este era um RPG totalmente imersivo, de mergulho total, que buscava um realismo extremo. Hiroshi não dava a mínima, ele só queria seu dinheiro de volta. No entanto, o dono da loja disse que o jogo era para adultos, o que o deixou ainda menos capaz de jogá-lo. Mas ela começou a persuadir e tentar Hiroshi a seguir o caminho sombrio, abandonando jogos infantis. Então, a dona da loja de jogos segurou a mão de Hiroshi e se apresentou como Riona. Ela também jogava esse jogo com frequência e disse que ensinaria a ele tudo o que precisava com seu grande e generoso coração e peito. Animado pela excitação, Hiroshi aceitou e levou o jogo para casa. Ele não só conseguiu o jogo, mas também recebeu o número de telefone da beleza. Ao examinar o jogo, ele descobriu que havia sido produzido há 10 anos. Hiroshi ligou para Riona, mas foi recebido com a própria voz da mulher dizendo: "O número que você discou está atualmente inacessível." Irritado, ele quis jogar o jogo fora, mas sentiu que era um desperdício de dinheiro. Quando ele voltou para casa, já estava escuro. Hiroshi planejava tomar um banho primeiro antes de jogar, mas assim que abriu a porta do banheiro, viu sua irmã mais nova, Kate, lá dentro, pediu desculpas rapidamente e correu de volta para o quarto.
ele decidiu experimentar o jogo primeiro. Colocou o jogo no console, sentou-se na cadeira e começou a fazer login. Ao entrar, ele foi apresentado ao objetivo do jogo, derrotar o Rei Demônio e salvar o mundo. A missão inicial era sair da cidade e ir para a cidade de Flora, para receber a próxima missão. Hiroshi foi colocado no corpo de um aldeão comum. A paisagem era deslumbrante e a sensação de toque era incrivelmente real. Até mesmo a dor parecia surpreendentemente autêntica. Ainda atordoado, um NPC entrou para encontrar Hiroshi. Olhando para o design do personagem, ele não conseguia acreditar que este era um jogo de 10 anos atrás. Ele verificou o menu de salvamento e viu que ainda estava lá. Caso contrário, ele teria pensado que realmente tinha sido reencarnado. A NPC se apresentou como Alicia, amiga de infância de Hiroshi. Ela mencionou que hoje os dois iriam colher maçãs. Naquele momento, outro NPC entrou e disse-lhes para virem tomar café da manhã. Este era o irmão mais velho de Alicia, Martin. Após ouvir que Alicia acidentalmente bateu com a porta na cabeça de Hiroshi e o machucou, Martin lhe entregou uma maçã e disse: "Uma maçã por dia mantém o médico longe." Hiroshi a cheirou. Sim, era o cheiro de uma maçã. Ele deu uma mordida e teve a sensação de estar comendo uma maçã de verdade. Hiroshi ficou encantado ao se deparar com uma obra-prima dessas. Vendo Hiroshi morder a maçã de maneira tão rude, Alicia usou uma faca para cortá-la para ele. Então, Hiroshi lembrou-se da missão inicial do jogo e perguntou aos irmãos como chegar à cidade de Flora. No momento em que ouviram aquele nome, ambos ficaram surpresos. Martin avisou-o para não falar sem cuidado, tratando-o como se fosse um fugitivo. Alicia sugeriu que fossem à fazenda para conversar, mas Hiroshi achou que estavam apenas exagerando e decidiu ir sozinho. De repente, Martin avançou em sua direção e o segurou firmemente, dizendo que ele não deveria fugir. Durante sua explicação, Hiroshi descobriu que, para proteger as pessoas de ataques de goblins, a cidade de Tido, onde eles moravam, havia cavado enormes fossos ao redor da cidade. Os moradores estavam proibidos de sair e ninguém de fora podia entrar, exceto enviados especiais. A cidade também havia cortado toda a comunicação externa. Hiroshi ainda não achava que era tão ruim, e até declarou que derrubaria aqueles goblins, fazendo os irmãos olharem para ele como se estivesse além da salvação. Martin decidiu mostrar para ele como este mundo pode ser cruel. Hiroshi, ainda achando que era apenas um treinamento inicial de jogo, assumiu uma posição defensiva, mas antes que ele pudesse reagir, levou um soco completo no rosto de Martin. Com dor, ele gritou e xingou. Vendo que isso ainda não havia feito Hiroshi acordar, Martin o socou várias vezes, fazendo seu nariz sangrar. Martin, mordiscando uma maçã, o criticou, dizendo que com um corpo como aquele, ele não conseguiria nem derrubar um coelho, quanto mais um goblin. Nesse ponto, Hiroshi estava furioso. Na vida real, ele havia sido intimidado e pressionado, então recorreu aos jogos para alívio. No entanto, lá estava ele sendo abusado dentro do jogo também. Incapaz de aguentar, Hiroshi empurrou Martin para o chão, pensando que era apenas um empurrão normal. Mas inesperadamente, a faca perfurou a garganta de Martin, matando-o. Alicia ficou horrorizada com a morte do irmão, gritando furiosamente com Hiroshi. Mesmo que ele alegasse que foi um acidente, morto ainda estava morto. Em pânico, Hiroshi decidiu fugir, o que apenas aumentou a raiva de Alicia. Ela o perseguiu como uma fera selvagem, forçando Hiroshi a fugir por sua vida por vários dias antes de finalmente despistá-la em um beco. Ainda abalado por ter acabado de matar alguém, ele se tranquilizou dizendo a si mesmo que estava tudo bem, isso era apenas um jogo, e se ele saísse e jogasse novamente, Martin estaria vivo. Naquele momento, Riona apareceu para ajudá-lo. Embora estivesse linda, ela era pequena em estatura. Ela explicou que era um personagem fada atribuído pessoalmente pela empresa de jogos aos proprietários de lojas. Ela desempenha o papel de guiá-lo para que os personagens não jogáveis e monstros no jogo não possam vê-la ou ouvi-la. Mas quando ela chegou, já era tarde demais. Missões iniciais como colher maçãs ou encontrar a amiga de infância já haviam sido lançadas no caos por ele. Riona verificou a etiqueta do título no pescoço de Hiroshi e estava escrito: Assassino de amigo de infância. Chocada, Riona percebeu que ele havia escolhido um caminho direto para o inferno no momento em que entrou no jogo. Hiroshi tentou explicar que foi apenas um acidente, mas como ela apontou, todos os assassinos dizem isso no tribunal. Sem querer ficar preso a este título, Hiroshi queria reiniciar o jogo, mas Riona lamentavelmente informou que este jogo não tem função de reiniciar. É tão parecido com a vida real que ela já havia explicado que era um jogo de hiperrealismo. Este jogo salva o progresso automaticamente, então mesmo se Hiroshi saísse agora, na próxima vez que ele entrasse, ele começaria exatamente de onde parou, o que significa que ele carregaria o rótulo de assassino do amigo de infância até o final do jogo. Riona também aconselhou-o a não mexer no hardware porque o jogo salva diretamente nele. Se ele mexesse, teria que comprar um novo console de VR, que custa 900 mil ienes. Só um lunático faria isso.
Ryona disse que ele poderia comprar um console na loja dela pelo preço barato de 1.200.000 ienes. Vender assim a deixaria rica rapidamente. Hiroshi exigiu um reembolso com raiva, mas claro que ela recusou. A loja dela tinha um aviso claro de isenção total de responsabilidade. Quando Hiroshi ameaçou processar, Ryona não ficou com medo. Ela tinha mais tempo e dinheiro do que um estudante do ensino médio. Ela o aconselhou a aceitar e jogar. Ryona reintroduziu o jogo como Ultimate Quest, abreviado como OMI, um RPG totalmente interativo lançado em quantidades limitadas no Japão há 10 anos. Estava fora de garantia há muito tempo, e era considerado um dos jogos menos populares da história, mas ainda havia alguns jogadores, raros como fossem. Entre eles estava um chamado Jinji, que também havia matado seu amigo de infância no início do jogo, há 10 anos. Ryona sugeriu que Hiroshi o procurasse para pedir conselhos. Em seguida, Ryona instruiu Hiroshi a verificar sua bolsa de itens, que continha 30 moedas de ouro. Ela recomendou que ele comprasse algumas roupas novas para disfarce, já que a notícia da morte de Martin já havia se espalhado, e ele agora era um homem procurado. Eles entraram em uma alfaiataria e Hiroshi escolheu uma camisa com o preço de 15 moedas de ouro. O lojista rapidamente reconheceu Hiroshi, mas, sendo um comerciante, não o denunciaria. É verdade, ele não o denunciou, mas aumentou o preço da camisa para 25 moedas de ouro, pressionando Hiroshi a comprá-la, deixando claro o que aconteceria se não o fizesse. Assim como na vida real, ele estava sendo explorado desde o início. Não querendo ser tratado dessa forma durante todo o jogo, Hiroshi decidiu procurar Jinji. Segundo Ryona, ele estava vivendo em um cassino nos últimos 10 anos. Os dois começaram a procurá-lo. Esta cidade era bastante grande. Como estava isolada do mundo exterior, desenvolveu um modelo autossuficiente, o que era normal aqui. Qualquer um que saísse da cidade sem permissão seria morto. Foi por isso que ninguém se atreveu a rebelar-se. Ryona acrescentou que se Hiroshi quisesse deixar a cidade, ele teria que encontrar Jinji. Eles foram para o distrito de entretenimento para encontrá-lo, mas em vez de Jinji, Alicia o encontrou primeiro. Mesmo com seu disfarce, ele só poderia enganar pessoas comuns. Sendo sua amiga de infância, não foi difícil para ela reconhecê-lo. Ryona explicou que os NPCs neste jogo estão integrados com inteligência artificial, tornando-os completamente autônomos, com livre arbítrio e tão perceptivos quanto os humanos. Hiroshi novamente insistiu que não tinha feito de propósito e, surpreendentemente, Alicia aceitou essa explicação. Ela até se desculpou por ter perdido a paciência e gritado antes, dizendo que agora tinha pensado bem nas coisas. Ela o amava muito. Hiroshi suspirou aliviado, pensando que tudo estava resolvido, mas porque ela o amava tanto, ela o mataria, e 4-4 para que os três pudessem se reunir na vida após a morte. Ela pegou a faca que matou Marty e jurou que cortaria Hiroshi da mesma forma que descascava maçãs. Ryona avisou para ter cuidado. Alicia era muito forte, e a maioria dos iniciantes escolhia-a como companheira. Como não conseguia ver Ryona, Alicia assumiu que Hiroshi estava rezando para Deus, então ela apenas o mandaria embora mais rápido. Diante do perigo mortal, Hiroshi mais uma vez escolheu correr. Ryona o guiou até zigue-zague enquanto corria para escapar de Alicia. À tarde, Hiroshi se escondeu em uma cabana de madeira na floresta. A sensação de exaustão era exatamente a mesma que no mundo real. Seu título também foi atualizado para Amigo Corredor Letal. Cansado, Hiroshi queria fazer uma pausa para descansar e poder ir à escola amanhã. Ryona tentou convencê-lo a continuar, mas ele não estava disponível. No entanto, quando Hiroshi tentou abrir o menu, não funcionou. Ryona percebeu que tinha que terminar a batalha antes que o jogo pudesse ser salvo. Naquele momento, Alicia avançou e cortou o braço dele. Quando ela atacou novamente, Ryona deu um soco no olho dela, cegando-a temporariamente e permitindo que Hiroshi fugisse. Alicia gritou que o encontraria, não importava se ele corresse para os confins da Terra. Enquanto corria, Hiroshi conseguiu sair do jogo. Ele ofegou pesadamente e olhou para a própria mão, perguntando-se há quanto tempo não corria assim. No dia seguinte, Hiroshi foi acordado por uma mensagem de Ryona, convidando-o para jogar novamente depois da escola. Na escola, Hiroshi contou ao seu amigo, Mori, sobre sua experiência. Eles dois zombaram dizendo que era um jogo lixo e riram juntos. Mori não queria criticar o hobby de jogos de Hiroshi, mas aconselhou-o a lidar com aqueles caras. Se Hiroshi continuasse jogando, eles continuariam menosprezando-o. Hiroshi não ligava para eles. Naquela tarde, Hiroshi voltou para casa exausto e se deitou na cama. Ele pensou nas palavras de Mori. Naquele momento, alguém bateu na porta. Era sua irmã mais nova, Keita. Ela lhe disse para parar de jogar jogos, pois ele estava gritando a noite toda e mantendo todos acordados. Ela também o aconselhou a voltar a correr ao invés de perder tempo com jogos inúteis. Hiroshi apenas ignorou com uma resposta vaga.
Depois disso, ele voltou ao jogo bem no momento em que ainda estava em fuga e seu braço estava sangrando. Primeiro, ele precisava tratar seu ferimento. Hiroshi verificou seu inventário e encontrou algumas ervas, mas não conseguia descobrir como transformá-las em remédio. Ele apenas continuou mexendo nas folhas, torcendo para que algo funcionasse. Naquele momento, um homem bêbado se aproximou. Parecia ser um jogador, porque sabia o que eram NPCs. Foi assim que Hiroshi percebeu que era Jinji. Hiroshi rapidamente se apresentou e pediu ajuda. Jinji suspirou ao ver um novato, mas ainda usou as ervas para curar o ferimento de Hiroshi. Quando o tratamento terminou, os dois entraram em um cassino para conversar. Jinji ofereceu cerveja a ele, mas Hiroshi recusou porque era menor de idade. Jinji disse que era refrigerante. Hiroshi experimentou e realmente era, mas de alguma forma Jinji ainda estava bêbado com isso. Hiroshi então explicou seu problema sobre matar seu melhor amigo. Jinji caiu na gargalhada e começou a falar com alguém. Hiroshi olhou para a mesa e viu que havia 4 lugares, o que o deixou desconfiado. Ele perguntou a Jinji por que ele matou seu próprio melhor amigo. Jinji disse que foi a imprudência da juventude. Só porque seu amigo disse algumas coisas que o irritaram, ele o matou. Ele até matou seu amor de infância. Hiroshi ficou chocado com a capacidade de Jinji para fazer isso. Jinji explicou que o corpo no jogo foi modelado a partir do mundo real. Este foi um jogo intensamente interativo. Se você não fosse forte ou perspicaz, nunca conseguiria terminá-lo. Nos últimos 10 anos, apenas uma pessoa conseguiu vencê-lo. Uma pessoa incrivelmente forte na forma de um estudante do ensino médio, que completou o jogo com pouco esforço. Seu nome era Kamai, com o título de aventureiro sem igual. O título de Ginji era Desumano. Hiroshi perguntou o que ele deveria fazer em seguida. De repente, Ginji arrancou o manto de Hiroshi e gritou para todos que o assassino de amigos estava aqui. Ele disse a Hiroshi para tentar blefar durante o interrogatório, talvez ele pudesse escapar da punição. De alguma forma e logicamente, guardas imediatamente cercaram Hiroshi. Ele tentou correr, mas Ginji o derrubou e usou um mata-leão para deixá-lo inconsciente. Ginji ficou surpreso que mesmo Hiroshi, parecendo tão fraco, ainda precisou de bastante força para fazê-lo desmaiar. Quando Hiroshi acordou, os soldados já o haviam cercado e capturado. Descobriu-se que Ginji havia o denunciado para ganhar dinheiro para beber. Ginji disse-lhe para apenas negar ter matado alguém, caso contrário, ele seria enviado para trabalho forçado. O próprio Ginji passou 13 anos na prisão, então sabia tudo sobre isso. Hiroshi foi então levado para fora para que os moradores pudessem vê-lo, e eles jogaram pedras e zombaram dele. Os soldados que o escoltavam também foram atingidos, então eles afastaram a multidão. Hiroshi desabou. Ele nunca se sentiu tão humilhado em sua vida. De repente, ele se lembrou da deusa no início do jogo, dizendo que ele era o herói destinado a salvar o mundo. Usando isso como desculpa, Hiroshi recuperou sua confiança e avisou ao guarda que se não o libertassem, enfrentariam as consequências. Hiroshi declarou que, como herói, um dia alguém viria pedir a ele para salvar o mundo. O guarda imediatamente o calou. Ele já tinha ouvido essa frase tantas vezes que fazia seus ouvidos sangrarem. Todo ladrão ou assaltante que ele pegava dizia a mesma coisa. Ele estava farto disso, especialmente porque estava fazendo hora extra sem pagamento adicional. Hiroshi continuava tentando explicar, mas então viu a silhueta de Alicia em um telhado sob a luz da lua, ainda segurando aquela faca de descascar maçã, um olho cego pelo soco de Ryona. Mas ao invés de atacá-lo, ela escolheu ir embora, em pânico. Hiroshi implorou ao guarda que o jogasse na prisão imediatamente. Eles então o jogaram em uma cela de pedra e foram se preparar para o interrogatório. Hiroshi queria pausar o jogo aqui, mas não foi permitido, pois a sequência da história ainda estava em andamento. Com um suspiro cansado, ele decidiu esperar. Após 30 minutos, ele tentou sair novamente, mas ainda não funcionou. Depois de várias tentativas, ele começou a perder a cabeça, gritando tanto que rapidamente ficou com fome e teve que se calar. Da fome, seu desconforto mudou para a necessidade de fazer xixi. Hiroshi decidiu usar o banheiro próximo, mas quando estava prestes a abaixar as calças, o fantasma de Martin apareceu para assombrá-lo. Assustado, Hiroshi caiu para trás. Felizmente, ele não se molhou. Martin continuou xingando e cuspindo sangue em Hiroshi por tê-lo matado. Hiroshi defendeu-se dizendo que Martin era quem estava comendo uma maçã com uma faca. Como ele deveria saber, Martin pensou sobre isso e admitiu que Hiroshi tinha razão. Era parcialmente culpa dele. Então ele mencionou uma promessa que haviam feito antes. Ele exigiu que Hiroshi a repetisse, mas Hiroshi não tinha ideia do que ele estava falando. Eles eram amigos há muito tempo, mas Hiroshi só tinha começado a jogar recentemente. Martin finalmente entendeu e disse que assombraria Hiroshi até que ele se lembrasse. Isso lembrou Hiroshi de Ginji, que muitas vezes falava sozinho. Talvez ele estivesse conversando com as 2 pessoas que matou. Martin então se agarrou a Hiroshi e continuou cuspindo sangue, lamentando que queria viver mais. Apavorado, Hiroshi pediu ajuda.
Após vários gritos, uma garota finalmente respondeu. Uma garota de cabelo vermelho. Não havia dúvida de que uma garota pequena como ela poderia trabalhar em uma prisão. Ela libertou Hiroshi e o levou a algum lugar. No caminho, ela se apresentou como Mizurisa. Risa levou-o para um quarto com uma cama e algumas ferramentas. Hiroshi estava confuso, mas então Risa sorriu maliciosamente e perguntou se ele estava pronto. De repente, uma tela de aviso vermelho brilhante apareceu perguntando a Hiroshi se ele estava mentalmente preparado para uma estimulação intensa. Corando e respirando pesadamente, Hiroshi pensou que este deve ser o evento adulto que Ryona havia mencionado. Duas forças dentro dele lutavam, uma pura e querendo apertar cancelar, a outra animada e querendo apertar sim. O desejo venceu. Risa deitou Hiroshi na cama e disse-lhe para fechar os olhos. No silêncio total, Hiroshi ouviu claramente o som de roupas sendo removidas. Ele estava encantado, pensando que estava prestes a experimentar a felicidade. Em seguida, ouviu o tilintar metálico de ferramentas. Ao abrir os olhos, viu-se amarrado e Risa vestida com trajes de BDSM. Isso mesmo, ela era a interrogadora da prisão. Ela disse que jogaria com ele. Antes, ela tinha ouvido ele dizer que estava assombrado, então ela o espancaria até o fantasma sair. Se ele não aguentasse e confessasse, seria executado. Se ele aguentasse, a morte de Martin seria atribuída ao demônio e Hiroshi seria libertado. Ela começou a serrar a perna dele, fazendo Hiroshi gritar de terror. Quanto mais ele gritava, mais animada Risa ficava. Foi então que Ryona chegou em resposta aos seus pedidos de ajuda anteriores. Ela estava ocupada assistindo a um filme e esqueceu da sessão de jogos deles. Hiroshi implorou para que ela o libertasse, mas as correntes eram muito fortes, então ela só podia incentivá-lo a aguentar. Quando a serra cortou levemente sua coxa, fazendo sangue escorrer, Hiroshi estava em agonia porque a sensação parecia tão real. Desesperado, ele escolheu se molhar. Isso apenas irritou mais a Risa, e ela planejou cortá-lo em pedaços para que ele ficasse ainda mais assustado. Completamente sem esperança, Hiroshi desistiu de resistir e deixou que ela fizesse o que quisesse. Assim que a serra estava prestes a descer, um guarda entrou e cancelou a sessão de tortura. Nenhuma razão foi dada, exceto que o Capitão Tesla havia ordenado, e o título de Hiroshi foi alterado para O Amigo que Mata e Corre Rápido e que se Molha. Ryona estava feliz por ele ter escapado da morte por um tris, mas ele mesmo já não conseguia se sentir feliz. Ele saiu do jogo e jurou nunca mais jogar este jogo novamente. Ao acordar, Hiroshi imediatamente verificou suas calças para ver se estavam molhadas. Felizmente não estavam, e ele prometeu a si mesmo nunca mais tocar nisso. Uma vez, houve uma competição distrital sendo realizada. Hiroshi decidiu correr novamente. Embora ele estivesse fora há muito tempo, ainda havia pessoas que o reconheciam. Na época do ensino fundamental, ele era considerado um monstro no atletismo. A irmãzinha dele também veio torcer por ele. Um tempo depois, Mori veio incentivá-lo. Os amigos dele disseram que o adversário a quem deveriam prestar atenção desta vez era aquele cara ruivo, que também era muito habilidoso. Além disso, havia muitos olheiros assistindo aqui. Essa foi a primeira competição em nível de ensino médio. Os classificadores, bem como as organizações intercolegiais, estariam acompanhando. Isso pode ser considerado um evento importante. Hiroshi estava um pouco nervoso, então foi ao banheiro para relaxar. Inesperadamente, ele encontrou um estrangeiro. Hiroshi imediatamente o reconheceu como um atleta famoso, Mike, conhecido como o Rei do Segundo Lugar. Após se aposentar, ele se tornou repórter. Ele veio aqui porque ouviu sobre a incrível conquista de Hiroshi ao quebrar o recorde distrital de corrida de curta distância. Hoje havia muitas equipes talentosas aqui, mas Mike tinha as maiores expectativas para ele. Ouvir isso deu mais coragem a Hiroshi, mas porque estava tão absorto em conversar com Mike, ele esqueceu completamente de ir ao banheiro e entrou na competição ainda precisando ir. Antes de começar, ele e a Ruiva trocaram algumas palavras provocativas. Quando o tiro de largada foi disparado, Hiroshi teve um começo lento. No entanto, ele se acalmou e acelerou, ultrapassando uma pessoa após a outra. Assim que ele estava prestes a alcançar o ruivo, ele tropeçou e caiu, permitindo que o outro cara vencesse. E não parando por aí, Hiroshi não conseguiu mais segurar e deixou a água fluir. E isso foi testemunhado por todos presentes. Honestamente, nesse ponto, eu iria morar em uma montanha. Até mesmo os macacos teriam que me coroar como seu líder. No banheiro masculino, Hiroshi lavou suas calças enquanto desejava apenas morrer. Depois de lavar, ele jogou as calças direto no lixo. Quando saiu, Keita o consolou, mas ele não encarou as palavras dela como conforto, mandando-a embora com raiva, magoando seus sentimentos. Enquanto Keita corria, Mike chegou. Ele avaliou o desempenho de Hiroshi como terrível. Hiroshi tentou explicar, mas isso só fez Mike pensar que ele era pior. Mike disse que o espírito de um atleta era o mais importante. Não conseguir se apresentar sob pressão era uma falha fatal. Mas em sua opinião, além do problema de corrida do Hiroshi, ele tinha muitos outros problemas. Olhando para o seu rosto, parecia que ele ainda não tinha percebido isso. Então Mike deu a ele uma frase: olhe dentro e troque suas calças. Essa frase não significava nada e só deixou Hiroshi mais frustrado. Voltando ao presente, Hiroshi acordou depois de decidir abandonar o jogo. Durante o café da manhã, Keita comentou que seria melhor para o irmão manter o volume baixo e não jogar jogos noturnos para evitar incomodar os outros. Hiroshi disse que ela também fazia barulho quando trazia amigos para casa.
Então os dois começaram a discutir. A mãe deles interveio para fazer as pazes. Kita culpou o jogo por deixar o irmão assim. Então Hiroshi declarou que tinha desistido do jogo, surpreendendo Kita. Mas então ela passou a ficar desapontada, pensando que seu irmão desistiu porque era fraco demais. Qualquer coisa que ele fazia, sempre desistia no meio do caminho, assim como quando entrou para o atletismo e depois desistiu para jogar. E agora, desistindo dos jogos, ela chamou seu irmão de patético e saiu para a escola. A mãe do Hiroshi disse que a Kita só queria que ele fosse tão legal quanto antes, porque ela sempre contava para as amigas o quão incrível ele era. Hiroshi voltou para a escola como de costume. Os dois delinquentes de rua vieram extorquir dinheiro de proteção novamente. Ele estava muito cansado para resistir, então entregou o dinheiro e saiu. Quando Mori chegou, ele o ignorou. Após a escola, ele encontrou seu professor que perguntou sobre seus planos futuros. Ele disse que ainda não sabia e pediu ao professor para esperar. Quando saiu, recebeu uma ligação de Rionas. Ela ligou para ele várias vezes e queria se encontrar na loja de jogos. Coincidentemente, ele também estava planejando ir lá. Ao chegar, ele queria vender o jogo. Ela tentou evitar o assunto, mas ele estava determinado a vendê-lo. Ela perguntou por quê. Será que não estava óbvio? Desde matar pessoas, tornar-se um criminoso, depois um prisioneiro e quase ser morto? Riona começou a rir novamente, o que deixou Hiroshi furioso. Ela era a única que estava se divertindo enquanto ele claramente não estava. Se ela não comprasse o jogo de volta, ele simplesmente o venderia em outro lugar. Mas ela o aconselhou a não fazer isso se quisesse seu dinheiro de volta. Ela tinha suas próprias razões e não podia contar-lhe a verdade sobre esse jogo. Ela o havia chamado aqui para lhe mostrar algo e mencionou um jogador chamado Kamui, um nome que Hiroshi já tinha ouvido de Ginji. Riona explicou que Kamui era o membro mais jovem do conselho da cidade de Tóquio e um jogador altamente habilidoso desse jogo. Ela mostrou a Hiroshi um clipe de entrevista em que Kamui disse que o jogo influenciou muito sua vida e que ele era o único a superá-lo. Ela queria que Hiroshi terminasse o jogo por si mesmo, afinal, isso ainda era melhor do que desistir completamente. Além disso, ela havia encontrado um guia para vencer o jogo escrito pelo próprio Kamui. Hiroshi se perguntou por que, se um guia existia, ninguém mais tinha terminado o jogo. Riona explicou que Kamui tinha escrito isso quando ainda era estudante, e naquela época, o ego de todos estava nas alturas. O estilo de escrita dele era tão arrogante e cheio de provocações que ninguém conseguia ler até o final. Claro, poucas linhas depois, Kamui já estava insultando Hiroshi, chamando-o de patético por até mesmo olhar o guia. Rangendo os dentes, Hiroshi continuou lendo. O conselho de Kamui para os novatos era focar no treinamento físico antes de começar a jogar. Sem flexões, sem abdominais, sem agachamentos com salto e uma corrida de 10 km todos os dias até que todo o seu cabelo caia. Pensando que isso era ridículo, Hiroshi passou para frente em busca de dicas mais úteis. Ele encontrou a seção "Meu amigo de infância quer me matar, o conselho de Kamui. Se você desencadeou esse ramo de eventos, apenas morra 4 vezes e acabe com isso." Ainda assim, ele mencionou um truque dentro do jogo. Se você não pode vencer uma luta, então vença sem lutar. Apenas encontre a fraqueza do oponente e explore-a. Hiroshi não estava convencido. Em seguida, assombrado pelo fantasma do seu melhor amigo, Kamui disse para apenas deixar o fantasma te seguir. Depois veio a seção de armas, onde Kamui apontou uma espada escondida no canto da sala inicial. Ele também sugeriu comprar itens extras. Naturalmente, Kamui terminou seu guia com outra onda de insultos direcionados a toda a família de Hiroshi. Engolindo sua raiva, Hiroshi estava prestes a dizer algo quando de repente Riona o abraçou por trás, sussurrando em seu ouvido. Se alguém além de Kamui pudesse vencer esse jogo, ela realmente gostaria de se casar com essa pessoa, e ela queria mais do que apenas casamento. Mesmo com nervos de aço, Hiroshi foi pego de surpresa e a empurrou para longe. Mas ver os olhos de cachorrinho dela, cheios de esperança desesperada, fez com que ele vacilasse, e no final ele concordou em continuar jogando. Mais uma vez, ele entrou de volta no jogo exatamente onde havia parado. Um soldado o instou a se apressar e sair, empurrando-o com sua espada para evitar ser respingado novamente. Risa, ainda animada, queria marcar outro encontro. Hiroshi recusou categoricamente. Ela até revelou seu desejo perverso de manter o cobertor que ele tinha molhado para que pudesse preservar o cheiro. Saindo da câmara de tortura, Hiroshi foi levado por um túnel subterrâneo usado para transportar prisioneiros para fora. À frente se encontrava uma grande propriedade, que o soldado apresentou como o palácio da rainha governante da cidade fechada. O atual residente e quem ajudou Hiroshi a escapar era o comandante da guarda real, chefe Tesla. Dentro, Tesla puxou educadamente uma cadeira para ele, embora tenha farejado o ar, captando um leve cheiro de urina. Ele explicou por que Hiroshi havia sido poupado. A irmã de Martin, Alicia, o matou com o que supostamente era uma faca de frutas. Mas ao investigar a cena, Tesla encontrou apenas uma espada que Hiroshi poderia usar. Por sua experiência, perfurar a garganta de alguém com uma faca pequena requeria habilidade profissional.
Então ele concluiu que a morte foi um acidente. Assim, Hiroshi era inocente. Muito feliz por finalmente conhecer alguém são neste jogo lixo, Hiroshi aceitou a oferta de uma refeição de Tesla. O comandante também o advertiu a ter cuidado com Alicia. Mesmo com a verdade revelada, ela não o deixaria em paz tão facilmente. Tesla disse a ele para procurá-lo sempre que precisasse de ajuda. Hiroshi agradeceu profundamente. Afinal, ele havia conquistado sua liberdade após meses se escondendo como um fugitivo, e a primeira coisa que precisava fazer era ir para casa e pegar sua espada. Ryona disse que, como sua aldeia ficava nos arredores, levaria alguns dias para chegar lá. No entanto, mesmo que ele tenha sido provado inocente, os aldeões não acreditaram, ou talvez eles estivessem coletando pedras a manhã toda sem nenhum criminoso para jogá-las, então escolheram Hiroshi como alvo. Ele teve que correr pela sua vida para escapar. Quando eles ficaram sem pedras, pegaram martelos e pás para caçá-lo como zumbis de baixa saúde em um jogo de tiro. Ryona comentou que isso era muito parecido com a vida real. Mesmo que alguém seja inocentado de irregularidades, sempre haverá pessoas que não acreditam na verdade. Elas só acreditam no que querem acreditar. Se Hiroshi quisesse voltar para sua aldeia, teria que atravessar aquela ponte ali, mas havia alguém a vigiá-la. Ryona sugeriu que comprassem itens enquanto esperavam os aldeões desistirem. Afinal, ele precisaria se preparar para seu encontro com Alicia. Infelizmente, Hiroshi só tinha algumas moedas restantes, não o suficiente para comprar qualquer coisa. Ele perguntou a Ryona como ganhar dinheiro no jogo. Ryona respondeu que era como na vida real. Ele poderia trabalhar, pedir dinheiro emprestado ou viver sem trabalhar, roubando. Por exemplo, ele poderia roubar aquele casal de idosos ali. Claro, ele não tinha desejo de voltar para a prisão, então decidiu trabalhar. Ryona então levou Hiroshi a um escritório de emprego, um lugar decadente e mal conservado. Por quê? Porque os moradores ainda não gostavam dele, apesar de sua inocência comprovada, então ele não conseguia encontrar trabalho legal. E este escritório só oferecia empregos ilegais. Lá dentro, ele encontrou uma mulher mais velha que imediatamente o chamou de assassino, em vez de pelo nome. Mesmo que ele explicasse, ninguém acreditaria nele. Ainda assim, a chefe tinha um trabalho para ele, trabalhando nas minas por um salário de 20.000 moedas por mês. Parecia razoável, mas Hiroshi só planejava comprar algumas bombas de fumaça para lutar contra Alicia, e Ryona disse que custavam apenas 200 moedas cada. Então Hiroshi perguntou se havia algum trabalho de meio período pago por hora. A mulher tinha um, era só seguir os pedidos de alguém chamado Buran, e ele receberia 100 moedas por hora. Parecia fácil até ela explicar que Buran era um homem de meia idade com um fetiche masoquista, e Hiroshi teria que chicoteá-lo com uma correia de couro conforme seu pedido. Naturalmente, Hiroshi achou isso inaceitável e recusou. Quando ele pediu outro trabalho, a mulher ficou furiosa. Havia inúmeras pessoas desesperadas por trabalho e ele estava sendo exigente. Ela o expulsou. Ryona parecia decepcionada com Hiroshi. Ele não roubaria, e quando tentou trabalhar, não conseguiu. Isso deixou apenas uma opção para ganhar dinheiro, pegar emprestado, e eles teriam que pegar emprestado de outro jogador. Ryona levou Hiroshi para encontrar Jinji novamente no cassino. Sendo um jogador, Jinji também pôde ver Ryona, e os dois se cumprimentaram já que já se conheciam. Enquanto Ryona tentava manter as coisas amigáveis, Hiroshi ainda estava ressentido por Jinji tê-lo traído, mas Jinji disse que Hiroshi deveria agradecê-lo. Sem ele, Hiroshi não teria sido absolvido das acusações. Isso deixou Hiroshi furioso. Ryona tentou acalmar as coisas e pediu a Jinji para emprestar algum dinheiro a Hiroshi, mas ele recusou, até mesmo dizendo a Hiroshi para ir embora para não urinar ali e fazer uma bagunça. Levado ao limite, Hiroshi decidiu atacar. Ele investiu contra Jinji, derrubando-o no chão. Quando estava prestes a desferir um soco no estilo ocidental em seu rosto, Jinji inverteu a posição e o imobilizou, tirando um soco inglês e mirando um soco nele. A agilidade de Hiroshi o salvou enquanto ele desviava e agarrava o cabelo de Jinji. Jinji reagiu beliscando o lado de Hiroshi. No final, a força de Hiroshi prevaleceu e ele imobilizou Jinji. Mas assim que estava prestes a acabar com ele, o espírito de Martin apareceu novamente, assombrando-o ao dizer que ele estava prestes a matar alguém. Aterrorizado, Hiroshi correu para um canto da sala, apontando com medo para o espaço vazio. Jinji se solidarizou. Ele também via frequentemente os fantasmas de duas pessoas que ele havia matado. Eles apareciam por alguns segundos ou às vezes por uma hora inteira antes de desaparecerem. Enquanto ele falava, eles apareciam novamente. Ao ver como Jinji falava sozinho, Ryona percebeu que ele ainda se arrependia de ter matado seus amigos, e por isso continuava jogando. De alguma forma, Hiroshi conseguia entender isso, então ele pediu desculpas a Jinji. Jinji não se importava mais. Graças a Hiroshi, ele tinha feito algum exercício depois de anos sem fazer nada. Jinji então concordou em emprestar o dinheiro a Hiroshi.
Lá fora, Riona perguntou a Hiroshi como foi derrotar um oponente mais forte, mas antes que ele pudesse responder, seu distintivo mudou novamente. Agora, dizia que ele era o cara que matou seu melhor amigo, corre rápido, molha-se e rouba velhos. Os dois então foram comprar bombas de fumaça. Hiroshi entrou em uma loja e conheceu a dona, Melissa. Como Ginji só tinha emprestado 600 moedas, Hiroshi comprou 2 bombas de fumaça e guardou 200 moedas para emergências. No entanto, a dona da loja exigiu uma taxa extra. Apesar de ter sido inocentado de seu nome, sua má reputação ainda pairava, então ela cobrou 600 moedas pelas 2 bombas. Sentindo que era injusto, Hiroshi tentou sair, mas foi detido pela segurança e forçado a comprá-las. Amargurado por ter sido cobrado em excesso 2 vezes, Hiroshi percebeu que, além de Tesla, todos os NPCs aqui eram tão ruins quanto o resto. Após vários dias de caminhada, Hiroshi finalmente retornou ao ponto de partida. Ele abriu a porta com cuidado para verificar. O interior estava silencioso e assustadoramente frio, com o sangue de Martin ainda fresco e vermelho no chão. Olhando ao redor, Hiroshi avistou sua espada no canto da sala. Parecia que nada iria acontecer e que ele poderia simplesmente pegar e ir, mas não. Alicia emergiu das sombras. Ela sabia que ele voltaria para isso e estava esperando. Hiroshi correu para usar sua bomba de fumaça para escapar, mas ele não tinha um isqueiro para acendê-la. Riona lembrou-lhes de comprar um isqueiro na próxima vez, mas pode não haver uma próxima vez, pois Alicia avançou com uma faca de fruta. Naquele momento, alguém entrou pela janela para resgatá-lo. Hiroshi pensou que fosse o comandante Tesla, mas era Risa, aqui para salvar seu pequeno mijão. Risa declarou que as ações atuais de Alicia contavam como agressão intencional. E como Hiroshi tinha sido liberado pela Tesla, se Alicia continuasse a ignorar isso, ela seria presa. Hiroshi perguntou como Risa sabia que ele estava ali, e ela confessou que estava o seguindo, rastreando-o pelo cheiro. Chocada que ainda havia um cheiro, Riona explicou que era porque ele não tinha trocado de roupa desde que entrou no jogo, então o cheiro de urina ainda era forte. Ela também sugeriu que Hiroshi convidasse Risa para a festa, já que ela era forte e poderia protegê-lo mais tarde. Enquanto ele estava pensando nisso, Alice atacou por trás. Risa pegou sua camisa e o puxou para longe. Na mente de Alicia, ela não queria nada além de executar Hiroshi e ignorou seu nome limpo. Quem quer que estivesse em seu caminho seria morto. Alicia avançou com sua adaga, mas Risa bloqueou e a empurrou para trás, então avançou com um golpe cortante. Quando a poeira baixou, Alicia havia desaparecido. Enquanto todos estavam confusos, Riona a viu no teto. Hiroshi entrou em pânico. Que tipo de jogo realista era esse? Ele aproveitou a oportunidade para pegar a faca que Alicia havia deixado cair e jogou-a para fora para que ela ficasse desarmada. Mas ela imediatamente puxou mais 2 facas para provar sua credibilidade. Risa mudou para um modo sério, e enquanto Hiroshi estava protegido, ele percebeu que poderia convidá-la para sua festa. No entanto, Risa revelou a verdade. Ela não estava ali para proteger Hiroshi, mas para monopolizá-lo e depois torturá-lo até que ele se molhasse de novo. Hiroshi ficou horrorizado ao perceber que ela não era diferente de Alicia. As 2 lunáticas brigaram por causa dele. Embora Risa fosse mais forte, sua velocidade de ataque era lenta, enquanto a agilidade de Alicia permitiu que ela desviasse e colocasse Risa na defensiva. Então, num piscar de olhos, quando Alicia atacou, Risa parou, derrubando ambas as facas de fruta. Sem dar chance a sua oponente de reagir, Risa preparou-se para finalizar Alicia com outro golpe. Mas Alicia lembrou-lhe que enquanto Risa era forte, ela não era rápida. Então chutou-a no estômago, seguido de outro golpe que a nocauteou. Alicia decidiu que lidaria com Risa mais tarde, mas acabaria com Hiroshi primeiro. Riona entrou correndo para ganhar tempo para Hiroshi escapar, mas Alicia havia aprendido da última vez, pois ele tinha uma fada de apoio. Ela usava óculos de proteção. Lembrando do conselho de Kamui, quando Alicia avançou, Hiroshi mirou na fraqueza de toda garota, seu peito. Ele achou que ela reagiria como esperado, mas não, ela estava acostumada a esses truques. Em vez disso, ela lhe deu um chute na virilha, fazendo-o cair de joelhos, e prometeu-lhe uma morte dolorosa. Hiroshi pensou que o jogo terminaria ali, mas então o espírito de Martin apareceu, não para ajudar, mas para dizer à irmã que matasse Hiroshi mais rápido. No momento de crise, Hiroshi tentou pensar no que Alicia odiava, e então percebeu que era ele. Hiroshi escolheu confessar seus sentimentos. Ele confessou para Alicia bem quando a faca dela estava próxima ao seu rosto. Essa confissão inesperada fez Alicia vacilar. Percebendo que funcionou, Hiroshi continuou dizendo palavras galanteadoras para ela, mas Alicia logo não pôde aceitá-las após a morte de seu irmão. Mesmo que ele dissesse que foi um acidente, ainda era a morte de uma pessoa, e essa pessoa era seu amado irmão.
Tudo aconteceu porque ele queria deixar a cidade. Ela também o amava, mas agora nada poderia voltar a ser como era. Lágrimas escorriam por suas bochechas enquanto ela perguntava ressentidamente por que ele fugiu. Depois de dizer isso, Alisha fugiu deste lugar como se estivesse escapando da realidade. Embora ele tenha escapado da morte, as palavras de Alisha o fizeram perceber que ele estava errado o tempo todo. Ele pensou que isso era apenas um jogo. Ele não tinha memórias do passado com Alisha e seu irmão, mas para ela, ele era um amigo próximo. O maior pecado dele foi ter matado Martin e escolhido fugir em vez de ficar e tentar salvá-lo. Ele percebeu o quão tolo havia sido. Naquele momento, Risa também havia acordado. Hiroshi agradeceu a ela por tê-lo ajudado, mas ela educadamente disse que se ele estava realmente grato, ele deveria dar a ela um dos seus dedos. Ao ouvir isso, Hiroshi deixou de se sentir grato e a expulsou. Depois disso, ele recuperou sua espada, pensou por um momento e decidiu ir a algum lugar dizendo a Riona para esperá-lo ali. Em seguida, ele acompanhou a memória de Martin desde o início do jogo, quando ele disse que tinha uma promessa na base de uma árvore perto da aldeia. Quando ele chegou, era uma árvore enorme e antiga. Então Martin apareceu, e o irmão mais velho perguntou a Hiroshi se ele estava pronto para morrer. Hiroshi sorriu e disse que não estava, porque ainda tinha coisas para fazer. Lembrando de um conselho de Kamui, se você não conseguir afastar o espírito, então acompanhe-o. Hiroshi convidou Martin para ir em uma aventura com ele. Os dois apertaram as mãos e Hiroshi foi levado de volta ao passado dos três, um tempo em que estavam sempre juntos como sombras. Finalmente, Hiroshi se lembrou da promessa daquela época. Eles seriam sempre amigos, para sempre. Com aquela promessa, ele voltou ao presente e Martin voltou à sua forma normal, não ameaçadora. Ele estava feliz que Hiroshi lembrasse da promessa, que eles sempre seriam amigos, e então Martin não tinha mais ligações com o mundo mortal. Ele agradeceu a Hiroshi e desapareceu. Mesmo sendo um jogo, Hiroshi ainda se sentiu um pouco sentimental. Riona havia seguido e testemunhado tudo. Ela o consolou, dizendo que agora só restava Alisha, mas que poderiam lidar com isso lentamente. Primeiro, eles precisavam consertar a espada enferrujada e comprar um novo par de calças para substituir o par mal cheiroso e manchado de urina. Além disso, o título de Hiroshi havia sido atualizado. Ele era agora o maior assassino de um melhor amigo, corredor rápido, molhador de cama e ladrão de velhos. De repente, um sino tocou por toda a área. Hiroshi correu para ver o que estava acontecendo e viu a cidade envolta em chamas. Riona ficou surpresa porque nunca havia encontrado esse evento no jogo antes. Hiroshi correu para a cidade para conferir. E todos estavam em pânico, correndo por todo lado. Ele tentou perguntar o que estava acontecendo, mas ninguém ouviu. Eles continuavam correndo. Riona disse que o jogo seguia a realidade de perto. As pessoas só se preocupavam com elas mesmas primeiro, e não tinham tempo para parar e explicar. Ela sugeriu que ele poderia perguntar ao ferreiro enquanto consertava a espada. Do ferreiro, ele soube que goblins estavam atacando. Hiroshi estava intrigado, perguntando se a cidade não estava protegida por um fosso. O ferreiro disse sim, mas a maior seca em 500 anos o secou e os goblins aproveitaram a situação para atacar. Vendo isso como uma chance de se provar, Hiroshi pediu ao ferreiro para consertar a espada para que ele pudesse lutar contra monstros, mas o ferreiro estava muito ocupado fugindo, e disse a Hiroshi para forjar ele mesmo. Sem outra escolha, ele teve que afiar a espada sozinho. Enquanto afiava, ouviu gritos de socorro lá fora. Hiroshi ficou irritado porque estava demorando muito, mas Riona lembrou que talvez ele não precisasse afiá-la. Às vezes, uma espada enferrujada poderia causar mais dano aos monstros. Isso fazia sentido, então Hiroshi correu para fora para lutar, mas Riona o impediu porque ele ainda não tinha força para isso. Os goblins eram muito fortes, e se ele saísse agora, sua chance de morrer seria de 120%. Se você morrer neste jogo, enfrentará consequências muito assustadoras. Hiroshi achou que morreria de verdade, mas Riona disse que ele seria banido permanentemente de jogar o jogo e seu console seria destruído. Até ela teve que admitir que este jogo era realmente um lixo. Riona revelou que, na verdade, alguém já havia morrido no jogo e teve seu console bloqueado. Muitos processos foram movidos contra a empresa de jogos, mas a empresa usou seu poder e dinheiro para encobrir o assunto. Então, um protesto estourou e se espalhou para as lojas de jogos de varejo. Não muito tempo após seu lançamento, este jogo lixo foi esquecido, o que também foi o motivo pelo qual ela não quis contar a ele quando ele tentou vender o jogo, e em vez disso, o enganou para comprá-lo de volta. Resumindo, Riona disse que ele ainda não era forte o suficiente para derrotá-los, e ela sugeriu sair do jogo e pedir conselhos a Kamui. No entanto, antes de sair do jogo, Hiroshi implorou a Riona para deixá-lo ver os goblins apenas uma vez.
Ela concordou, mas disse para ele ficar em silêncio. Hiroshi abriu a porta devagar para espiar e ficou chocado com a aparência deles e incrível velocidade. Depois de admirá-los, ele estava prestes a sair quando de repente ouviu o choro de uma criança. Um goblin havia atacado uma menina. Sem hesitar, ele correu para salvá-la, mas Ryona puxou-o de volta, dizendo que o console custava cerca de 120 mil ienes e ela só poderia descontá-lo para 126 mil ienes para ele. Hiroshi ficou perplexo. Ela deve estar louca, já que o preço original era apenas 90 mil ienes e ela estava cobrando um valor excessivo. Ainda assim, Ryona aconselhou Hiroshi a desistir porque a garota era apenas uma personagem não jogável, não uma pessoa real. Mas pensando em Martin, ele não podia abandoná-la. Uma vida ainda era uma vida, e ele não queria ver ninguém morrer, pelo menos não na sua frente. Enquanto estavam discutindo, 3 soldados apareceram lá fora para proteger a garota. 3 contra 1 deveria ser suficiente, mas este Goblin era muito forte. Num piscar de olhos, ele arrancou o braço de um soldado com uma mordida. Os outros 2 atacaram juntos, mas o monstro era tão rápido que se moveu para trás de um deles, cortou o segundo em pedaços e depois arrancou os 2 braços do terceiro antes de matá-lo. Hiroshi ficou horrorizado com o que viu. Ryona explicou que era por isso que todos os novatos eram instruídos a sair da cidade o mais rápido possível para evitar encontrar goblins. Hiroshi perguntou se realmente não havia ninguém que pudesse lutar contra eles. Ryona disse que havia 2, Kamui e outro homem chamado Eita, que na vida real era o campeão de boxe do leste e Pacífico. Em uma entrevista, quando perguntado sobre quem foi seu oponente mais difícil, ele respondeu o Goblin. Mesmo sabendo que não havia chance de vitória, Hiroshi ainda decidiu ir salvar a garota. Ryona, cansada de sua teimosia, prometeu dar-lhe um desconto em um novo console, mas ainda assim lhe disse para trocar de calças. Havia uma que o ferreiro havia deixado para trás. Embora um pouco sujo, era melhor do que resgatar alguém vestindo calças que cheiravam a xixi. Assim que ficou pronto, Hiroshi assumiu sua posição e Ryona iria distrair o Goblin para que ele pudesse salvar a garota. Assim que o Goblin se virou, Hiroshi correu para pegar a garota, mas ele não esperava que houvesse, na verdade, 2 monstros. Mesmo assim, ele não recuou. Ele disse para a garota correr em outra direção enquanto ele ficou para bloquear os 2 monstros, mas eles ainda escolheram persegui-la. Hiroshi imediatamente os perseguiu e em um momento de vida ou morte ativou sua habilidade de aceleração e salvou a garota em um instante. Mas mesmo depois de escapar uma vez, ele não podia simplesmente continuar correndo. Ele precisava encontrar uma maneira de derrotar os 2 goblins. Bem nesse momento, Tesla chegou com uma armadura dourada. Com um único golpe de espada, ele transformou os 2 monstros em exorcistas de cabelo branco. Soldados também chegaram e Hiroshi entregou a garota para que eles a escoltassem. Foi a primeira vez que Hiroshi se sentiu como um herói. Seu título foi atualizado. Agora ele era o maior assassino de um melhor amigo, fazedor de xixi na cama, ladrão de velhos e maior bobão. Um título que não poderia ser mais ridículo. Naquele momento, Tesla se aproximou dele. Tendo testemunhado sua bravura, o comandante o convidou para se tornar um mercenário para proteger a cidade. Hiroshi aceitou imediatamente. Afinal, lutar ao lado de Tesla significava que o comandante o protegeria se algo acontecesse. Quando você concordou, Tesla sugeriu que ele o levaria aos campos de treinamento reais para praticar. Assim que tudo acabou, Hiroshi salvou e saiu do jogo. Hiroshi estava feliz por ter feito progresso no jogo. Na escola, Hiroshi contou os eventos do jogo para Mori, que ficou feliz por ele ter aproveitado. Mori percebeu que Hiroshi tinha mudado um pouco. Naquela noite, antes de entrar, Hiroshi assistiu ao guia de Kamui. Kamui explicou como sair da cidade inicial de 3 maneiras. Primeiro, complete missões secundárias e principais para aumentar a reputação do jogador na cidade. Uma vez que esteja alta o suficiente, Hiroshi poderia solicitar uma permissão de entrada e saída. Em segundo lugar, escape pelo portão de trás, mas você encontraria goblins prestes a atacar a cidade, o que exigia força para lutar contra eles. A terceira opção era a pior antes do evento Goblin acontecer. Você poderia formar um grupo para contra-atacar e escapar, ou se esconder em algum lugar por 4 dias, até que os goblins terminassem de atacar, e então sair sorrateiramente. Alternativamente, você poderia se juntar à guarda real de Tesla, mas Kamui avisou que só um tolo escolheria lutar ao lado daquele comandante. Seria extremamente difícil com uma taxa de mortalidade tão alta quanto 300%. No entanto, Kamui também deu conselhos para aqueles que escolheram se alistar. Ele disse que se o jogador já tivesse o título de maior matador de amigos, ainda havia uma chance. Mas antes de começar a orientação, ele fez Hiroshi prometer primeiro. Ele então parabenizou Hiroshi por escapar do assombramento do fantasma e da pequena maldição de perseguição de amigo. As instruções a seguir dariam a ele apenas uma chance de 0,5% de sobrevivência. Primeiro, ele precisaria suportar as 5 primeiras sessões de treinamento. Em seguida, ele deve sobreviver ao segundo ataque dos goblins. Embora seja muito difícil, se ele tiver sucesso, ele aprenderá muitos segredos interessantes.
Kamui não disse mais nada, tudo dependeria das habilidades de Hiroshi. Determinou-se a não comprar outro console, Hiroshi declarou que venceria. Ele então fez as pazes com sua irmã, dizendo a Kita que ele terminaria o jogo e que poderia ser barulhento nos próximos dias. Então esperava que ela entendesse. Desta vez, ele não fugiria como nas corridas de pista e campo. Hiroshi então entrou no jogo. Depois de aceitar o pedido de Tesla, Hiroshi foi levado ao castelo da rainha. Como Kamui havia dito, sobreviver por 5 dias estaria bem. Tesla primeiro levou Hiroshi para conhecer a rainha. Ela se apresentou como governante da cidade de Ted. Enquanto Hiroshi a cumprimentava, ela de repente o abraçou, abençoando seus guardas como pessoas importantes. Hiroshi ficou tão feliz que gemeu em voz alta. Tesla então levou Hiroshi ao campo de treinamento, onde ele foi apresentado a 2 outros recém-chegados, Nada e Balu. Tesla explicou que a tarefa deles era repelir os goblins atacando o castelo da rainha Govern. Após a explicação, o comandante saiu, deixando um homem chamado Bob, encarregado de levar Hiroshi para seu quarto. Hiroshi recebeu um quarto particular. Ryona, que estava em silêncio, aconselhou-o a manter-se calado quando Bob falasse, pois ele poderia dar informações úteis. Depois de trocar de roupa, Hiroshi foi levado por Bob para treinar. Como novo recruta, Bob lhe ensinaria alguns fundamentos de combate. Bob o encorajou, dizendo que nada seria muito difícil. De repente, ao tocar o corpo de Hiroshi, Bob comentou que ele era bastante magro, mas adequado para trabalho de inteligência. Hiroshi negou. No campo de treinamento, descobriu-se que o instrutor era o mesmo soldado que havia prendido Hiroshi anteriormente. Como o homem não gostava dele desde o início, ele lhe deu um treinamento mais rigoroso do que para Nada e Balu. Depois que o soldado foi embora, chegou uma menina, Kat, a que tinha levado a garotinha para casa em segurança mais cedo. Ela tinha ouvido da menina sobre a coragem de Hiroshi e ficou feliz em conhecê-lo. Enquanto eles conversavam, o soldado lembrou Hiroshi de voltar ao treino. Hiroshi então teve uma luta de treino com o soldado. Claro, sem experiência de combate, ele rapidamente foi derrotado, perdendo da maneira mais humilhante possível. O soldado arrogantemente zombou dele, dizendo que era tão fraco quanto um caracol. No entanto, Nada interveio e deu uma surra no soldado, restaurando a honra do grupo de novatos. Então, agora que Hiroshi era visto como fraco, ninguém prestava mais atenção nele, nem mesmo Cat ou Bob. E esse foi o resultado de um colegial querendo ser um mercenário e ficando completamente isolado porque era muito fraco. Um dia cansativo passou assim, e Hiroshi estava jogado na cama, dizendo a si mesmo que só precisava aguentar mais 4 dias, e então adormeceu. No segundo dia, o sistema de sono do jogo funcionou como na vida real, deixando-o exausto. Ryona informou que ele havia dormido demais, e em pânico, ele rapidamente trocou de roupa e correu para fora para se juntar aos outros. Mas ninguém se importava mais com ele. Agora, eles estavam totalmente focados em treinar Nada. Emos, um soldado, então lhe disse para começar praticando golpes de espada. E enquanto treinava, Nada e Balu se aproximaram dele. Ambos tinham ouvido falar da reputação de assassino do amigo dele. E claro, por mais que ele negasse, eles não acreditavam que ele não tinha matado ninguém. Nada até o advertiu para saber o seu lugar e não causar problemas para os outros. No meio deste momento tenso, Kat interveio para encerrar a conversa. E Nada e Balu deixaram Hiroshi em paz. Ele então começou a treinar com Cat, e graças a ela, aprendeu bastante. Mas antes que pudesse absorver muito, no terceiro dia ele foi colocado contra Nada. E claro, um golpe foi suficiente para acabar com Hiroshi. Nada e Balu zombaram dele por não conseguir nem levantar a cabeça. E tanto na vida real quanto no jogo, Hiroshi se sentiu mais inútil do que nunca. Sentada sozinha em um canto depois, Ryona tentou confortá-lo. Hiroshi sabia que seria difícil, mas não esperava que fosse tão complicado assim. Ryona disse para ele aguentar mais um pouco, depois o levou para uma sala de aconselhamento que ela tinha acabado de encontrar, dizendo que talvez conversar sobre tudo pudesse ajudar. Confiando nela, ele entrou e contou sobre ser isolado por ser fraco e até extorquido por dinheiro. O conselheiro ouviu e então lhe disse diretamente que o problema era ele. Ele não tinha essa habilidade, mas ainda assim escolheu entrar no exército. Portanto, ele só podia culpar a si mesmo. Ouvir isso só deixou Hiroshi mais zangado. Ele tinha vindo para aliviar o estresse, mas o conselheiro só o deixou mais chateado. Ryona destacou que gabinetes de aconselhamento na vida real muitas vezes também não ajudavam muito, o que deixou Hiroshi ainda mais irritado. Por que ela o traria aqui se ela sabia disso? Naquele momento, Cat veio e disse que sabia que ele estava segurando a frustração e precisava liberá-la. Ela sugeriu que ele tentasse rezar, pois isso poderia ajudar de alguma forma. Seguindo seu conselho, ele e Ryona foram à igreja se confessar. Depois de ouvir a história dele, a freira disse que ele estava amaldiçoado e começaria um ritual de purificação. Ele pensou que seria algo solene, mas a freira simplesmente jogou um balde de água fria sobre ele e declarou que estava feito.
Isso parecia absurdo, mas ele não podia fazer nada a respeito, e como esperado, não teve efeito porque no quarto dia ele ainda foi espancado gravemente. Depois que Amos terminou com ele, Nada e Baloo vieram cobrá-lo por dinheiro, e quando ele disse que não tinha, eles o imobilizaram e o agrediram. Cat trouxe Amos para resolver isso, mas ele agiu como se nada tivesse acontecido. A essa altura, a situação de Hiroshi estava tão miserável que até Riona ainda conseguia brincar, o que fazia seu caráter parecer terrivelmente insensível. Hiroshi explodiu e discutiu com ela, e naquele momento Cat o viu falando sozinho. Nada e Baloo avisaram ela que se continuasse andando com Hiroshi, eles a tratariam da mesma maneira que o tratavam. Não querendo ser espancada e humilhada, Cat disse que não o conhecia. Hiroshi realmente era azarado, intimidado tanto no jogo quanto na vida real. Felizmente, na vida real, seus amigos ainda não o traíram, mas isso provavelmente aconteceria em breve se ele continuasse tão fraco. Enquanto Nada e Baloo riam dele, Riona até ria junto, deixando Hiroshi sem saber de que lado ela estava. Mas talvez por pena, ela prometeu ajudá-lo. No quinto dia, o último dia de treinamento, logo cedo pela manhã, Nada descobriu que alguém havia roubado seus sapatos e os jogado no esgoto. Ele valorizava esses sapatos porque foram feitos por sua mãe, mas isso foi apenas o começo. Depois, sua espada desapareceu e ele a encontrou presa em um vaso sanitário. Naturalmente, Hiroshi foi a primeira pessoa que ele suspeitou, já que ninguém além dele tinha sido socado por Nata. Bob interveio para impedi-lo, dizendo que não havia provas, e os outros também falaram, pois ninguém tinha visto Hiroshi se aproximar do armário de Nata. Neste momento, ouviu-se um grito e toda a equipe correu para o vestiário, onde encontraram a cozinheira. Ela disse que sua roupa íntima havia sido roubada e estava na bolsa de Nata. Agora, ele não era diferente de um pervertido aos olhos de todos. Ele foi então criticado e desprezado por todos, e até Baloo seguiu a multidão para afastá-lo. Agora o agressor experimentou o que era ser intimidado. Mais tarde receberam a notícia de que Nata tinha sido dispensada do exército. Inesperadamente, a Tesla apareceu, trazendo uma carta acusando Amos de roubar os sapatos, sabotar a espada e incriminar Nata. Estava claramente declarado que a razão era porque Amos havia sido humilhado quando Nata o derrotou, e a carta foi assinada por Baloo, o que fez com que os dois se voltassem um contra o outro. Tesla então perguntou a toda a equipe, e Katy foi a primeira a se levantar e confirmar que era verdade, seguida por todos os outros. Amos foi então demitido de sua posição, e Tesla disse que em breve nomearia um novo comandante para eles. Katy e os outros também se desculparam com Hiroshi, e claro, ninguém menos que Riona foi a mente por trás de tudo. Embora ele estivesse grato a ela, fazer um velho chorar assim foi um pouco exagerado. E amanhã seria o dia em que os Goblins atacariam, mas Hiroshi ainda não estava preparado mentalmente. Riona perguntou se ele iria desistir. Claro que não. Ele tinha chegado até aqui, e mesmo que morresse, pelo menos morreria dando o seu melhor. Ao ver a determinação dele, Riona sentiu-se aliviada e finalmente revelou o verdadeiro motivo pelo qual o fez jogar este jogo. Ela queria que ele destruísse o jogo. A história era que há 10 anos, quando ela ainda era jogadora, ela conheceu Kamui. Naquela época, com a mentalidade de uma garota do ensino médio, ela realmente gostava de homens mais velhos como ele. Quando soube que ele estava prestes a deixar a cidade de Ted, reuniu toda a sua coragem para confessar seus sentimentos. Mas ele a rejeitou por um motivo que deixaria qualquer homem furioso, por causa de seu busto avantajado. Tinha se desenvolvido de forma anormal, o que o fez sentir medo, então ele a recusou. Desde então, Riona guardou rancor porque se sentiu insultada e decidiu encontrar alguém que pudesse vencer o jogo e destruir a posição de Kamui como uma forma de vingança. Ela também planejou se casar com o vencedor para que pudessem agir de forma carinhosa na frente de Kamui e fazê-lo se arrepender de tê-la rejeitado há 10 anos, uma razão que não poderia ser mais ridícula. Tarde da noite, Hiroshi não conseguia dormir e saiu para tomar um pouco de ar fresco. Ele não esperava que Riona tivesse preparado tudo tão minuciosamente só para isso. Ele sentiu que todo o seu esforço não valia a pena por causa dela. Naquele momento, Tesla também apareceu. Ele também não conseguia dormir, pois não sabia quando os Goblins iriam atacar. Os dois então conversaram e o comandante soube que Hiroshi queria deixar a cidade. Tesla disse que ele também queria sair se ele não fosse o capitão da guarda. Ele queria ver o vasto mundo lá fora e disse que, se sobrevivessem à batalha, ele iria com Hiroshi, para garantir que a batalha corresse bem. Hiroshi saiu do jogo para verificar o guia de Kamui. Assim que abriu os olhos, ficou surpreso ao ver sua irmãzinha, Kita, olhando para ele. Ele perguntou o que ela estava fazendo no quarto dele, e ela disse que veio ver como ele estava quando não respondeu ao chamá-lo para o café da manhã fora da porta. Vendo que o irmão estava bem, Kita foi embora. Hiroshi então começou a ler o guia de Kamui sobre o evento Goblin.
Fiel à sua natureza infantil, Kamui começou com uma série de insultos sobre a incompetência e falta de valor de Hiroshi. Ele então fez Hiroshi prometer algo antes de dar instruções. Kamui então revelou um truque que surpreendeu muito Hiroshi quando ele leu, e isso foi tudo o que Kamui pôde ensinar a ele. Logo depois, o site de Kamui caiu. Lembrar do truque deixou Hiroshi um pouco pensativo, e então quando ele voltou ao jogo, no sexto dia, o evento de ataque dos Goblins chegou. Ryona estava muito animada para este evento, cuidando de Hiroshi como uma mãe mandando seu filho para a escola, perguntando se ele tinha comido o suficiente ou ido ao banheiro. Tesla então subiu para fazer um discurso e apresentou os novos comandantes para esta campanha, e não eram outros senão Risa e Alicia. Ambas tinham reputações terríveis no mundo dos mercenários. Risa, a mulher masoquista, e Alicia, a faca do inferno. Hiroshi estava absolutamente congelado até os ossos. Agora, os Goblins não eram a única coisa com que Hiroshi tinha que se preocupar neste evento, especialmente com o olhar frio e afiado de seu ex-amigo de infância. Deixando de lado rancores pessoais, Tesla começou a ler um discurso para levantar o ânimo dos soldados. Mas como ainda não havia sinal dos monstros, ele ordenou que as tropas se espalhassem pela cidade para patrulhar. Hiroshi foi designado para a aldeia oriental, sua própria aldeia, e Tesla gentilmente enviou Risa e Alicia para acompanhá-lo para que os três pudessem relembrar. Hiroshi implorou ao comandante para reconsiderar, mas Tesla insistiu que ele deveria resolver o conflito deles para que pudessem trabalhar juntos e derrotar os Goblins. Sem outra escolha, Hiroshi relutantemente foi com as duas mulheres, determinado a manter distância para evitar seu tormento. Os três patrulhavam as ruas tranquilas da cidade, onde a maioria das pessoas já tinha se barricado em casa. Então, à frente, um assalto começou. O ladrão agarrou uma bolsa e correu em direção a eles, empurrando Hiroshi de lado antes que ele pudesse reagir. Mas quando passou por Alicia, ela pegou a bolsa e imediatamente cortou a mão dele. Hiroshi nem se deu ao trabalho de remover a mão antes de devolver a bolsa à vítima, fazendo a pobre garota desmaiar de medo. Risa interrogou o ladrão, que confessou que alguém o havia incitado, dizendo-lhe que, como os soldados estavam fora lutando contra os Goblins, a cidade estava indefesa e pronta para ser saqueada. Ele também revelou que havia muitos roubos acontecendo na cidade naquele exato momento. Quando Hiroshi exigiu saber onde estava o instigador, o ladrão apontou para um cassino. Os três foram para lá e encontraram muitos civis sendo mantidos como reféns. Olhando ao redor, eles avistaram um homem que parecia forte o suficiente para ser o líder. Risa e Alicia lidariam com os bandidos enquanto Hiroshi resgatava os reféns, já que as duas mulheres ainda o consideravam fraco. O plano começou. Alicia e Risa derrubaram os bandidos um por um, enquanto Hiroshi libertava os cativos. Para sua surpresa, Jinji estava entre eles, explicando que os bandidos planejavam sequestrar pessoas e vendê-las ao Camboja. Mas quando Alicia derrotou o Careca, percebeu que ele era fraco demais para ser o líder porque o verdadeiro mentor era Jinji. Ele colocou Hiroshi em uma chave de pescoço, usando-o como refém, exigindo que todos deixassem seus objetos de valor e fossem embora ou ele quebraria o pescoço de Hiroshi. Mas Hiroshi não era mais o covarde que só fugia. Ele deu uma cotovelada no estômago de Jinji para se libertar. Risa queria acabar com ele, mas Hiroshi insistiu em lutar com o homem ele mesmo. Desde o último encontro, Jinji se preparou comprando um par de soqueiras. Assim que os dois homens estavam prestes a brigar, Alicia acabou com a luta com um único soco, dizendo a Hiroshi para parar de se envergonhar. Todos os bandidos foram capturados, mas descobriu-se que tudo isso fazia parte do plano de Jinji. Ele queria ser preso para poder ficar na prisão, ter comida de graça e evitar os Goblins completamente. Hiroshi achou-o patético. Antes de ser levado embora, Hiroshi aconselhou-o a mudar seus caminhos, e ser repreendido por alguém mais jovem realmente fez Jinji parar para pensar. Tesla então apareceu, elogiando Hiroshi por capturar os criminosos. Hiroshi desviou o crédito para as duas mulheres, mas antes que pudessem conversar mais, um alarme soou. Os Goblins atacaram o portão oeste. Todo mundo correu para lá, mas Hiroshi de repente teve uma dor de estômago. Fingindo pegar um atalho, ele correu para o banheiro e fez força com toda a sua energia. Assim que terminou, ele puxou as calças, pronto para entrar na briga, só para descobrir que um Goblin estava observando ele o tempo todo. Hiroshi gritou por ajuda de Ryona, mas fora do jogo, ela não ouviu e presumiu que ele estava apenas lidando com hemorroidas. De repente, a cabeça do Goblin foi cortada por Risa, que o seguiu desde que ele correu para o banheiro. Ela pediu a espada dele para inspecioná-la, depois o esfaqueou na perna, fazendo-o gritar, o que só parecia excitá-la ainda mais. Aproveitando a ausência de Alicia, Risa o convidou para ser dela, prometendo que o faria se sentir bem no verdadeiro sentido da palavra. Mas o muro que Risa tinha era algo que Hiroshi simplesmente não conseguia lidar.
Nesse momento, Alicia entra interrompendo-os. Os dois começam a discutir e Hiroshi se afasta para se reagrupar com Ryona, apenas para que sua dor de estômago volte, desencadeada pelo estresse. É como aquela vez que ele se molhou durante o treino de atletismo. Determinado a não desistir, Hiroshi se acalma, e uma vez que a dor diminui, Ryona diz para ele ir ao portão norte, onde Risa e Alicia já estão. Ele corre para lá bem a tempo de ver a equipe de Tesla se preparando para enfrentar uma horda de goblins, numerosos, ferozes e com tipos de alto nível entre eles. A batalha é feroz. Tesla elimina grupos de inimigos com habilidades de amplo alcance. Risa o derruba enquanto saboreia a luta. Alicia ataca das sombras, e os figurantes sem nome morrem para efeito dramático. Quando eles terminam com a horda, Cat e Bob correm para relatar que goblins no portão oeste invadiram a cidade e estão atacando a mansão da rainha. Sentindo um inimigo forte lá, Tesla ordena que todos defendam a mansão enquanto ele vai sozinho. Hiroshi o segue, talvez para ajudar ou para atrapalhar. Ao chegarem, veem um orc vermelho enorme, o Caolho, massacrando soldados. Tesla revela que foi ele quem arrancou seu olho antes, tornando isso uma revanche. Ele manda os outros buscarem a jaula de ferro enquanto luta com ele. Quando suas armas colidem, o impacto é ensurdecedor. Assistindo da lateral, Hiroshi está maravilhado, mas sabe que o Anai é perigosamente forte. Ele quer ajudar, mas treme de medo, até que as duas meninas chegam, dizendo para ele deixar com elas. Risa avança primeiro, mas é instantaneamente lançada contra a parede e desmaia. Alicia percebe que o inimigo é tanto rápido quanto forte, então ela entra em um duelo de alta velocidade. A luta termina quando os soldados trazem a gaiola contendo crianças goblins como reféns. Ouvir seus gritos distrai o Anai e Tesla dá um golpe mortal. Mas Hiroshi sente que algo está errado. Está muito fácil, diferente do que Kamui descreveu. Olhando para as crianças Goblin novamente, ele percebe que elas foram capturadas há muito tempo. Ele confronta Tesla, que não diz nada, depois mata um olho e olha para Hiroshi. Você sabe demais. A rainha aparece revelando a verdade. Ela capturou crianças Goblins para provocar ataques Goblins repetidos, então se posicionou como a salvadora, unindo o povo e transformando a cidade em um território independente livre do domínio de outras nações, enquanto impedia os cidadãos de saírem. Tesla e a rainha têm usado Goblins como meio de controle. O comandante justo que Hiroshi admirava é na verdade um hipócrita que, após agitar todos, elimina soldados para silenciar testemunhas. Naturalmente, Tesla tem Hiroshi como próximo alvo, e o aviso de taxa de mortalidade de 300% de Kamui agora faz sentido. Logo no início, você é forçado a lutar contra um chefe de alto nível. Tesla imediatamente libera seu ataque supremo para matar Hiroshi de uma só vez. Apavorado, Hiroshi reza por uma morte sem dor, mas Alicia bloqueia o golpe. Hiroshi pergunta por quê, e Alicia diz que Martin apareceu para ela em um sonho, dizendo-lhe para perdoá-lo. Ela o aceita e tem o protegido secretamente, dizendo que está feliz por ele ter confessado para ela. Ela espera que ele continue vivendo por ela e pelo irmão dela. Então ela morre nos braços dele. Hiroshi pergunta a Ryona se os NPCs podem ser revividos, mas infelizmente não podem. Sempre visto como fraco no jogo e na vida real, Hiroshi tinha aguentado até agora. Desta vez, ele não aguenta. Ele reage. Quando Tesla avança, Hiroshi desvia de todos os golpes, usando com sucesso os truques que Kamui lhe ensinou. Voltando ao momento em que Kamui estava dando instruções, ele disse que as estatísticas de um jogador neste jogo aumentariam significativamente quando suas emoções flutuassem, mas apenas emoções positivas. Contanto que você tivesse crença inabalável, paixão e coragem das profundezas de sua alma, poderia superar a adversidade e mudar seu destino. E finalmente Kamui disse, isso não era apenas um truque de jogo, era a realidade. Hiroshi se levantou e lançou um ataque implacável contra Tesla, seus golpes caindo como uma tempestade, forçando Tesla a se defender. Então, em um único instante, Hiroshi desarmou e avançou para o golpe final, mas sua espada de iniciante não conseguiu perfurar a armadura de primeira linha de Tesla. Bem, como este jogo era tão realista, Hiroshi aceitou seu próprio fim. Tesla sacou outra espada para executá-lo. Naquele momento, Hiroshi encontrou Martin novamente, percebendo que ele já poderia estar morto. Hiroshi chorou e pediu desculpas a Martin por não proteger Alicia. Martin sorriu para tranquilizá-lo, então lembrou-lhe da promessa que tinham feito antes, quando Hiroshi o convidou para ir em uma aventura juntos. Martin então disse-lhe que agora era a hora de lutar. Voltando ao jogo, a espada quebrada de Hiroshi foi de repente envolvida em uma aura que quebrou a lâmina de Tesla. Ela foi chamada de espada demoníaca. Desta vez, ambos adotaram uma posição para o golpe decisivo. Tesla reuniu toda a sua força e avançou à velocidade da luz, enquanto Hiroshi se preparava calmamente para enfrentá-lo. De repente, a rainha interferiu. Ela empurrou Hiroshi para o lado e levou a lâmina de Tesla diretamente no estômago, terminando o jogo.
Hiroshi acordou para encontrar seu console de jogo em chamas. No dia seguinte, sentindo-se deprimido por uma morte tão ridícula, ele conversou com Ryona. A dona da loja de jogos o consolou, admitindo que nem ela esperava tal situação. Ela então perguntou se ele queria jogar novamente, dizendo que tinha um console extra para emprestar a ele. Hiroshi disse que ia pensar sobre isso. Em seguida, ele foi até o computador para fechar o guia de Kamui, apenas para encontrar uma nova entrada intitulada "Você foi morto e perdeu seu console". Como Kamui disse, este jogo era realidade. Ele só precisava acreditar em si mesmo. Ele poderia continuar logo antes de sua morte. Ele só precisava encontrar um novo console, inserir o disco de jogo danificado e digitar o código que Kamui lhe deu 10 vezes. Se tivesse sorte, ele voltaria 1 hora antes de ser morto. Com a esperança de salvar Alicia, Hiroshi decidiu que voltaria ao jogo, mas não ainda. Ele precisava se preparar completamente. Dia após dia, ele começou a treinar. Sua família começou a vê-lo de forma mais favorável. Embora ainda não tivesse uma resposta para os planos futuros de Hiroshi, o professor dele aceitou, pois sentiu que algo havia mudado dentro de Hiroshi, pensando que, de alguma forma, tinha encontrado ouro em seu caráter. Quanto aos 2 arruaceiros de rua que frequentemente lhe pediam dinheiro, ele os assustou para que não o incomodassem mais. E então, 1 mês depois, Hiroshi voltou para a batalha. Desta vez ele estava determinado a salvar a todos, e é aí que o anime termina. Adeus.